conversa agora com o Renato Galeno, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, no Rio de Janeiro. Renato Galeno, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Milton, Cássio, é um grande prazer. Eu que ouço vocês todos os dias, estar aqui com vocês é um grande prazer. Bom dia. Renato Galeno, nós ouvimos agora a participação do Felipe Igreja e esse destaque que deu à entrevista concedida pelo deputado Guilherme Derrite a propósito da ideia de reconhecer práticas de facções com efeitos equivalentes ao do terrorismo, mas não enquadrá-las na lei de antiterrorismo. Qual é a diferença que isso faz neste processo? Eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender isso. Milton, essa é uma questão que se tornou nova aqui no Brasil, mas já vem sendo tratada há algum tempo, né? O terrorismo é um tipo de crime específico em que nós aqui no Brasil devemos agradecer por não termos. É um tipo de organização criminosa extremamente violenta, como as facções criminosas aqui no Brasil, muito frequentemente ligadas ao tráfico de drogas, mas também ao que se convencionou chamar de novo cangaço, por exemplo. A violência é assemelhada. Todo tipo de violência gera medo nas pessoas que diretamente estão sofrendo a violência e nas pessoas que ficam cientes daquela violência que aconteceu. Agora, o que classifica o terrorismo como uma coisa qualitativamente diferente das outras formas de organização criminosa são seus objetivos. São objetivos que, em grande medida, não se encontrou um consenso internacional até agora. Há propostas de legislação internacional, mas, em grande medida, o que nós temos são legislações nacionais, ideias dentro do mundo acadêmico e, eu diria, Milton, Cássia, também bom senso das sociedades na definição dos objetivos específicos. O que classifica um ato, uma pessoa ou um grupo como terroristas é o fato de haver um objetivo que nós classificamos como político. E que seriam objetivos políticos? Objetivos de caráter ideológico, objetivos de caráter nacionalista, objetivos de caráter religioso. Ou seja, as motivações são muito diferentes de um grupo e outro. A paixão envolvida numa pessoa que decide dedicar a própria vida a isso, ou até a sua morte, como no caso dos homens-bombas, que explodem a si mesmo para matar outras pessoas, são muito diferentes das práticas do crime que visa o lucro financeiro pessoal. E quais seriam as consequências práticas, na sua avaliação, de colocar no mesmo balaio organizações tão diferentes como organizações terroristas e organizações do crime organizado? Excelente pergunta, Cássia. Há duas questões quando você faz uma política pública ou uma lei, né? Ela retratar a realidade, uma coisa que efetivamente está lá, mundo, e, num segundo momento, ela tem uma utilidade prática, que é a sua pergunta, né? Ou seja, tem que melhorar a sociedade em algum aspecto quando você propõe uma nova política pública ou a pretensão de uma lei quando você a cria, né? Nesse caso, não apenas não haveria ganhos, porque as formas de combate a um crime como o terrorismo e ao crime como o do PCC ou do Comando Vermelho são muito diferentes entre si, mas não é apenas a ausência de ganhos e a inutilidade de uma lei que decidisse tratar o terrorismo e o crime organizado, como existe no Brasil, como se fossem iguais. Há grandes riscos para o país. Num primeiro momento, grandes multinacionais, grandes empresas têm regramentos internos que impedem investimentos e obrigam a retirada de investimentos de locais em que haja grupos terroristas ativos. E o que o Estado brasileiro estaria fazendo se dissesse que PCC e Comando Vermelho são terroristas, é afirmando uma autodeclaração, nenhuma coisa que venha de fora, que parcela significativa, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, de onde eu falo, cerca de 15%, talvez um pouco mais, estaria sob o controle territorial de grupos terroristas. Isso impediria investimentos novos, isso retiraria investimentos presentes e poderia até, Cássia, gerar efeitos de caráter financeiro e diplomático para o Brasil. Renato Galeno, me ajuda a entender de uma forma prática dentro do ponto de vista jurídico, né? Quando se diz, então, olha, a discussão que vai ocorrer, ou pelo menos que o deputado Derrite pretende levar à frente agora, já que esse é um projeto que está em debate, não vamos enquadrar como terrorismo, mas com efeitos equivalentes ao do terrorismo. Isso do ponto de vista jurídico, o que significa? Pois é, Milton, isso é o que... no primeiro momento, quando eu ouvi que o parlamento tinha recuado da ideia original, aparentemente, claro, recuado da ideia original de simplesmente passar a considerar grupos criminosos extremamente violentos que o Brasil tem, mas torná-los terroristas por uma força de lei, isso me causou grande preocupação pelos motivos da minha resposta anterior à Cássia. Claro.
Agora, quando eu vejo a proposta, eu li a entrevista do deputado, né, secretário de Segurança, deputado, nesse momento de HIT, quando ele fala que vai lidar de forma equivalente ao terrorismo, eu fiquei muito curioso para saber como isso vai ser colocado na lei. Quando ele fala isso, ele vai mencionar isso? Ou simplesmente ele vai fazer com que as penalidades da lei que já existem para grupos terroristas, o Brasil, com muito atraso, inclusive, teve que criar uma definição de terrorismo para as Olimpíadas de 2016, uma exigência da comunidade internacional. O que isso vai fazer? Isso vai mencionar outra lei? Isso vai simplesmente fazer com que essa equivalência mencionada por ele vai falar que os crimes terão a mesma penalidade? Porque se for igualar e mesmo mencionar a equivalência a terrorismo, os efeitos práticos podem ser parecidos com aqueles que eu temo. Haver algum tipo de resistência de investidores no Brasil, a retirada de investimentos já no Brasil e talvez possíveis, por qualquer que seja a intenção com intenções positivas ou negativas, mas algum tipo de desculpa, aparência de legitimidade para ações contrárias ao interesse do Brasil por parte de outros países. Uma última pergunta da minha parte aqui, em relação à própria definição, né, do terrorismo. Acho que é uma coisa importante da gente retomar, que é anterior a essa nossa discussão de equiparação de organização criminosa a terrorismo, mas parece que a própria definição de terrorismo, ela ainda carece de alguma uniformidade, ela ainda é uma definição bastante aberta, o que traz mais uma camada de problemas para essa situação, né? Cássia, não temos. O ideal seria que, uma vez que se trata, talvez os eventos do 11 de setembro de 2001, mas se vocês lembrarem, quando o terrorismo ganha um aspecto internacional, ainda na década de 1970, explosões de aviões que aconteceram, a comunidade internacional percebeu a necessidade de conseguir uma certa uniformidade, como você mencionou, na definição de terrorismo. Em 1994, Cássia, a Assembleia Geral da ONU aprovou, ou seja, a maior parte dos países aprovou uma definição que é muito parecida com a qual eu verbalizei aqui. Terrorismo é uma ação de caráter violento, que gera medo numa sociedade inteira ou parcela significativa dela, e tem um propósito político. Houve essa proposta, essa regra foi aprovada, mas a Assembleia Geral não toma decisões que são de cumprimento obrigatório. Quem toma é o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, depois de 2001, depois dos ataques da Al-Qaeda, das Torres Gêmeas, aos Estados Unidos e depois às cidades europeias, praticamente replicou essa mesma definição, só que não tornou ela de cumprimento obrigatório. Ou seja, mas simultaneamente exortava, convidava a comunidade internacional a todos os países terem uma definição de terrorismo e considerando um dos crimes mais graves possíveis. Mas não foi definida exatamente qual deveria ser a lei universal, por falta de consenso político. Houve uma inabilidade da comunidade internacional devido a interesses políticos divergentes. É fácil, Cássia, se você está numa zona conflagrada, você definir seus inimigos como terroristas. Isso faz com que o Estado tenha uma facilidade muito grande para um combate muito violento. Exatamente por isso é necessário meditar muito antes de tomar tal ação. A violência do Estado tem que ser sempre a menor que for possível para a paz social. Se você passar a, pelo menos, possibilitar a identificação dos seus adversários políticos, eu não estou falando do Brasil agora, estou falando em termos gerais, mas identificar seus adversários políticos como terroristas, muita violência não almejada por nós pode acontecer. Daí o cuidado extremo que nós temos que ter para esse tipo de definição. Renato Galeno, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui, pela sua análise no Jornal da CBN. Um bom dia. A gentileza foi sua, Milton, sua, Cássia. Muito obrigado. Obrigado. Renato Galeno é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, Rio de Janeiro. Conversou com você agora que são 7h47.